Que bom estarmos na casa de Deus, mesmo que aí da sua casa, né? Nos assistindo, nos acompanhando. E aos poucos amigos que aqui estão, nós estamos com a igreja realmente praticamente fechada, apenas recebendo pouquíssimas pessoas, mas me alegra muito receber cada um de vocês aqui, para juntos nós compartilharmos o pão da vida, que é a Santa Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, sintam-se bem, sintam-se felizes por estarem no melhor lugar do mundo. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com cada um de vocês a palavra do Senhor. E eu gostaria de trazer aqui um tema que, entendo eu, seja dos mais importantes para os dias que estamos vivendo, que é sobre a confiança em Deus, a verdadeira confiança em Deus. Eu não sei se você é alguém que costuma confiar nas pessoas. Na minha experiência, o meu carro furou, e era uma viagem lá para o interior do Rio Grande do Sul, onde não tinha, quem conhece, quem vai para Bagé, você anda quilômetros e quilômetros sem ver um posto de gasolina. Pelo menos naquele tempo era assim, o ano de 2001. E lá no meio do caminho, o pneu do meu carro furou, era um carro que eu tinha comprado há pouco tempo e eu não vi, e o estepe do carro também estava murcho. Então eu fiquei com a minha família no meio da estrada, praticamente deserta, não passava muitos carros, uma chuva torrencial e nós lá, à mercê da sorte, né? E então passou nesse momento um homem, um carro, né? Uma pessoa dirigindo um carro, e esse carro, o homem disse assim, olha, me dá o seu pneu aqui, que eu vou pegar o seu pneu, eu vou levar até um borracheiro, e o borracheiro vem te socorrer aqui com o pneu já consertado. E eu confiei nele, eu entreguei meu pneu para ele, e ele levou o pneu embora, e começou a demorar. E a chuva, e nós lá dentro do carro, sem ter para onde ir. E agora não tinha nem mais a roda, né? A roda que estava ali no carro, então o carro no macaco. E eu fiquei em algum momento pensando assim, será que eu confiei na pessoa errada? E demorou, mas depois de talvez uma hora, eu vi um caminhão se aproximando, encostou, quanto alívio, né? E era o borracheiro que vinha trazendo meu pneu, cheinho, consertado, colocou o pneu no carro, fiz lá o pagamento a ele e consegui seguir viagem. Então é muito bom quando nós confiamos nas pessoas e as pessoas correspondem à nossa confiança. Mas da mesma maneira que existem experiências assim, que nós confiamos e as coisas vão bem, também existem as experiências contrárias, onde nós não confiamos nas pessoas, onde nós, aliás, confiamos nas pessoas e as pessoas não correspondem à nossa expectativa. Eu já contei para os irmãos uma vez, essa história, vou repetir. Uma vez eu confiei em alguém que me pediu para dar uma voltinha na minha bicicleta. Eu tinha ganhado uma bicicleta dos meus pais, quando eu era uma criança ainda, um garoto, e essa pessoa pediu para dar uma volta na minha bicicleta. E essa pessoa deve ter ido dar a volta ao mundo, porque está até hoje com a bicicleta, né? Nunca mais me devolveu. Eu confiei nela e o rapaz roubou minha bicicleta. Então, nós temos situações em que nós confiamos e somos correspondidos, e temos situações em que nós confiamos na pessoa e somos decepcionados. Mas e com Deus, irmãos? Será que Deus nos decepciona? Quero dizer a você, meu amigo que está aí na internet, quero dizer a você que se você confiar em Deus da maneira certa, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Nunca haverá chance de Deus lhe decepcionar. Mas você precisa confiar em Deus da maneira certa. Porque existem pessoas hoje que confiam em Deus de uma maneira equivocada. E eu vou falar um pouco mais, vou explicar um pouco mais com textos da Bíblia o que eu estou querendo dizer aqui. E os irmãos que aqui estão, nós temos que aprender a verdadeira confiança em Deus. Como é que nós podemos nos relacionarmos com Deus e termos um relacionamento de confiança nele, de tal maneira que nunca seremos decepcionados quando verdadeiramente confiarmos no Senhor. Bom, meus amigos, para explicar um pouquinho mais sobre esse tema, eu quero ler com vocês aqui alguns textos da Bíblia. Queria abrir com vocês no livro de Isaías, no capítulo 55. Quem trouxe a sua Bíblia, quem está em casa, tiver a sua Bíblia, gostaria que vocês abrissem
No livro do profeta Isaías, que por sinal é o livro que estamos estudando na lição da Escola Sabatina, no capítulo 55, no versículo, nós vamos ler alguns versículos, o versículo 1 e o versículo 6. E depois eu vou explicar para vocês um pouco do contexto desse momento aqui que Isaías escreve ao povo. Isaías 55, versículo 1, diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha só que texto interessante, né? Você já imaginou um convite desse para você comprar o que você bem entender sem precisar de dinheiro? Ou para que você beba abundantemente, né? Vinde, todos vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite baseado na graça de Deus. São coisas imerecidas. A graça de Deus é caracterizada por ser um presente que Deus nos dá sem o nosso mérito, sem nós merecermos. Então, a palavra diz, né? É um convite do Senhor. Todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Agora, no versículo 6, o Senhor faz um convite. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode invocar o seu nome. Aliás, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ínico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É importante nós sabermos para quem Deus estava escrevendo essa mensagem. Na verdade, quem escreveu foi o profeta Isaías. Mas a quem essa mensagem era dirigida através do Espírito Santo de Deus? Essa mensagem, queridos, ela era dirigida para um povo que estava exilado. O povo de Israel, ele havia sido conquistado pelo seu inimigo, pelos babilônicos. E agora estava vivendo o exílio. Muitos de Judá, muitos de Israel estavam vivendo em Babilônia. E tantos outros continuavam na sua terra, porém, servindo a Babilônia. E esse texto aqui é um convite que o Senhor faz àquele povo que vivia exilado. A vida do povo estava muito difícil, né? Porque o exílio era um lugar que exigia muito deles. Não era tanto uma questão financeira, porque as pessoas exiladas, elas gozavam até de certa liberdade, de certos confortos. Eles não eram escravizados, longe disso. Eles tinham direitos. Eles se submetiam à Babilônia, mas tinham direitos. Podiam viver uma vida razoável. Não como os babilônicos, obviamente. Mas a vida estava difícil porque, até então, esse povo não conseguia mais confiar em Deus. Sabe por que eles não conseguiam mais confiar em Deus? Porque a cosmovisão da época era que se um povo perdia uma batalha, era o seu Deus que estava perdendo a batalha. Então, o povo de Deus, que era o povo de Israel, o povo de Judá, ele havia perdido a guerra para os babilônicos, haviam sido conquistados, e agora eles não conseguiam mais confiar no Deus de Israel, muitos deles. Estavam então migrando para o deus Marduk, que era o deus principal dos babilônicos. E então o Senhor, ele vai e ele dá essa mensagem de arrependimento. O Senhor diz assim: buscai a mim, né? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto eu estou perto. Deixe os seus caminhos maus, deixe os seus caminhos ínicos e converta-se ao Senhor. O Senhor Deus está dizendo assim: meu povo, confiem em mim.
Vocês estão vivendo uma situação de exílio por culpa de vocês. O povo só foi conquistado pelos exércitos babilônicos porque o povo se corrompeu. O povo só foi conquistado pelos exércitos babilônicos porque eles não obedeceram ao Senhor. E agora a desobediência do povo levou o povo a estar exilado. Levou o povo a estar servindo aos babilônicos, o que realmente era algo bastante ruim para aquele que era tido como o povo do Deus verdadeiro. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque lá no passado, no início da história de Israel, Israel cometeu muitos erros. Veja, se você abrir comigo o livro de Juízes, abre aí na sua Bíblia, o livro de Juízes, no capítulo 1. O livro de Juízes mostra esse momento em que o povo de Israel ele começou a deixar ali o deserto, né? Através da liderança de Josué. Ele invadiu a terra prometida, conquistou a terra prometida e continuava conquistando a terra prometida. Mas agora aqui, Josué já estava morto. Josué que foi aquele líder que substituiu Moisés. Josué havia já falecido. Mas o povo de Deus deveria continuar conquistando as terras que o Senhor havia prometido. Vamos ler alguns textos de Juízes capítulo 1. Veja o que diz aqui. Juízes 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Percebam, irmãos, que aqui eles fizeram o correto, eles consultaram a Deus. E é isso que nós temos que fazer em nossa vida. Nós temos que consultar a Deus a respeito daquilo que nós devemos fazer. Nas mínimas coisas, nos seus planos, nas dúvidas que você tem, você deve consultar ao Senhor e confiar nos planos do Senhor para você. Agora, não adianta você consultar a Deus com seus planos já prontos e se Deus te mostrar uma resposta diferente, você insistir por aquele caminho que já estava pronto. Quando você consulta a Deus, você tem que entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. Você tem que entender que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e que muitas vezes Deus vai te guiar por caminhos que não são teus. Muitas vezes Deus vai te guiar por caminhos estreitos, difíceis, onde você inclusive vai questionar se Deus está contigo, porque as coisas estão complicadas. Mas se você consultou e se você confiou nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza de que no final da jornada tudo vai dar certo. Porque nós estamos falando de um Deus que não falha. E é por isso que ele disse para o povo no exílio, ele disse: os meus pensamentos são mais altos que os de vocês e os meus caminhos melhores que os de vocês. Confiem em mim, não confiem nos deuses do Egito, não confiem no Deus Marduk, confiem em mim, Deus de Israel. E nós precisamos aprender a confiar e a consultar a Deus a respeito do caminho que Ele tem para nós. Nós precisamos aprender a nos submetermos a Deus, porque muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos mostrar caminhos diferentes do que aqueles que tínhamos até então planejado. E quando isso acontece, às vezes nós estranhamos, e às vezes nós falamos assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que a minha vida está nessa situação aqui? Mas são os caminhos dele. Se nós nos submetermos a ele, ele nos guia. E no final, chegaremos a um destino seguro. Porém, o povo consultou a Deus, mas se você olhar aqui, o povo não obedeceu a Deus. Olha o que diz o versículo 4, Juízes 1, verso 4. Subiu Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Agora olha o versículo 21 de Juízes 1. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam na terra de Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Percebam, queridos, que
O povo de Deus, ele expulsou o inimigo, mas só parcialmente. Eles permitiram que parte do povo inimigo, por que era um povo inimigo? Era um povo que adoravam outros deuses. O povo de Israel permitiu que parte desse povo continuasse no convívio deles. Então eles combateram parcialmente o inimigo. Se você olhar aqui, por exemplo, no versículo 27, olha o que diz aqui, ó. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem Tanak, nem os de Dor, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Eles combateram parcialmente, eles pouparam o inimigo. E chegou o momento que sabe o que aconteceu? Eles estavam imitando o inimigo, adorando os mesmos deuses do inimigo. Se vocês continuarem a leitura comigo, aqui, por exemplo, no capítulo 2, Juízes capítulo 2, versículo 11, versículo 13, Juízes 2, versículo 13, diz assim: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vocês estão percebendo o porquê aconteceu o exílio? Porque lá no início da história de Israel, quando era para Israel ter expulsado os inimigos, não adorado os seus deuses, Israel desobedeceu ao Senhor. E ao desobedecer ao Senhor, durante toda a história de Israel, ele teve problemas. Durante toda a história de Israel, Israel adorava falsos deuses, Israel vivia em constantes conflitos com as nações vizinhas. Em muitos momentos a nação toda se corrompeu adorando outros deuses, porque no princípio eles permitiram que aquilo acontecesse. E é por isso que lá, muitos anos depois, quase no ano 600 a.C., Israel ele foi então para o cativeiro babilônico, por causa da sua desobediência. E então lá no cativeiro babilônico, no exílio, eles questionavam a Deus e diziam: Senhor, nós confiamos em Ti, mas o Senhor não nos atendeu. Não adianta, irmãos, nós confiarmos em Deus se nós não quisermos seguir os seus caminhos. Deus não vai lhe ouvir sua oração. Eu posso dizer a você que se você não estiver disposto a confiar nos caminhos de Deus, Deus ele não terá como conduzir a sua vida. Como é que Deus vai conduzir a sua vida se você está numa atitude de rebeldia contra Deus? Ou se você tem um coração de pedra, um coração resistente? O povo de Deus ele foi exilado porque desobedeceu ao Senhor. E muitas vezes nós sofremos exílios porque desobedecemos a Deus. Porque temos um coração que resiste ao convite do Senhor para entregarmos a vida a Ele e confiarmos plenamente nele. E enquanto nós duvidarmos, dificilmente Deus poderá guiar plenamente a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um cavalheiro. Deus ele não invade a vida de ninguém. Deus ele não manipula a vida de ninguém. Deus ele nos dá o direito de confiarmos nele ou não. Mas quando nós não confiamos, os nossos caminhos geralmente são caminhos de fracasso, são caminhos de sofrimento, são caminhos que não vão alcançar, no final deles, um bom lugar. Agora, quando confiamos no Senhor, e aí eu volto com vocês lá naquele texto que nós lemos, lá em Isaías 55, quando nós aceitamos esse convite aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome, arrependam-se dos seus pecados e se convertam a mim. Quando isso acontece, então, queridos, Deus, Ele toma conta da nossa vida. E Ele passa, então, a ter um poder muito maior sobre a nossa vida para guiar os nossos passos. A confiança em Deus é isso. A confiança em Deus é uma confiança que acontece em obediência ao Senhor. Confiança e obediência andam juntas.
Porque muitas vezes nós queremos, na verdade, persuadir Deus, não confiar nele. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, esse meu negócio aqui de vender bebidas alcoólicas vai dar certo, porque o Senhor vai me abençoar. Eu confio em Ti, Senhor. Deus não vai abençoar um negócio que Ele já disse que não aprova, que é a bebida alcoólica. Ou se você decidir que vai, por exemplo, abrir a sua empresa no sábado para ter mais lucros, Deus não vai abençoar. E sabe por que não vai abençoar? Deus não vai abençoar porque você é alguém que já sabe que o sábado é um dia para você guardar. Quem não sabe, tudo bem. Deus não leva em conta o tempo que a pessoa não conhece a palavra. Mas se você já sabe e você insiste em ir por caminhos que não são dele, não adianta você invocar a confiança de Deus, porque não vai dar certo. A confiança em Deus, né? Porque não vai dar certo. Deus, nós podemos confiar em Deus, mas nós também precisamos andar em obediência à palavra de Deus, para que Ele possa abençoar os nossos caminhos. O povo de Israel foi para o exílio porque desobedeceu ao Senhor. Mas então, pastor, qual é a verdadeira confiança? Como eu posso confiar em Deus e realmente obter os resultados dessa confiança? Eu quero terminar aqui contando uma última história para vocês, que é uma história agora de uma confiança verdadeira no Senhor, que está no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 3. Daniel, no capítulo 3, aconteceu paralelamente, né, aquele texto de Isaías, porque Isaías escreveu para o povo que estava no exílio babilônico. E agora eu vou contar para vocês uma história que aconteceu dentro de Babilônia. A história de 3 homens chamados ali, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece essa história. Não vou me alongar aqui explicando toda a história. Mas ali, né, foi feito um Deus, né, uma imagem, uma estátua. E essa estátua ela deveria ser adorada. No momento que se tocassem os instrumentos lá, todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante dessa estátua e adorar a estátua. E no momento que tocaram lá as trombetas, esses 3 jovens não se ajoelharam. Foram os únicos que decidiram não se ajoelhar diante da estátua. E então, eles foram denunciados ao rei. E o rei capturou, apreendeu esses jovens. E o rei decidiu jogá-los dentro do quê? Dentro de uma fornalha ardente. E dentro dessa fornalha ardente, irmãos, inclusive os soldados que se aproximaram ali, né, sofreram as consequências do fogo, de tão quente que era. Mas um pouco antes de serem jogados dentro dessa fornalha ardente, olha o que eles disseram. Você conhece o fim da história, né? Depois tinha lá, foram 3 jogados e havia uma quarta pessoa lá, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, estava lá junto com eles dentro da fornalha. Mas antes de serem jogados na fornalha, eu vou mostrar para você aqui o que é a verdadeira confiança em Deus. Como é que ela funciona, como de fato ela é. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Aí na sua Bíblia, leia comigo. Diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente diante das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que fizestes, que levantastes. Aqui está, queridos irmãos, o que é a verdadeira confiança em Deus. A verdadeira confiança em Deus não está em você dizer o que Deus deve fazer. Mas a verdadeira confiança em Deus está em permitir que Deus faça da sua vida o que Ele quer. Foi isso que eles disseram. Eles disseram, se o Senhor quer nos livrar dessa fornalha, Ele nos livrará. Mas se o Senhor, se Deus, se Jeová, Yahvé, né,
Se Ele não quiser nos livrar, então morreremos. Essa é a confiança em Deus. A confiança em Deus não é aquela que você diz assim, isso aqui tem que dar certo porque eu confio em Deus. Não. Pode ser que isso aqui não é o plano de Deus para você. A verdadeira confiança em Deus não é aquela que você diz o que Deus deve fazer, mas que você deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quiser. E você se mantém fiel e obediente à palavra dEle. Não foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Eles se mantiveram fiéis à obediência de não adorar imagens, o mandamento do Senhor. De não adorar outros deuses, os deuses babilônicos. Eles se mantiveram fiéis à palavra do Senhor. E disseram, se o Senhor quiser que nós morramos, nós morreremos. Agora, se o Senhor quiser que vivamos, nós viveremos. Estamos nas mãos do Senhor. Essa é a confiança que Deus quer. E esta é a única confiança que nós podemos em Deus, ter em Deus. Não confiar que nós sabemos o que é melhor para nós, mas que Ele sabe o que é melhor para nós. Não confiar nos nossos próprios caminhos, mas nos caminhos dEle. Porque os caminhos dEle são mais altos que os nossos e melhores que os nossos. E muitas vezes nós vamos a Deus com o mapa pronto. Não é assim. Se você for assim, você vai se frustrar com Deus. Porque Deus não aceita que ninguém dê ordem para Ele. Porque os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, queridos irmãos, a confiança verdadeira no Senhor é essa. A confiança verdadeira no Senhor é nós permitirmos que Ele guie a nossa vida. E sabe, irmãos, eu estou vendo nesse momento os irmãos da igreja com muito medo das coisas. Muito medo, e afinal de contas também é um pouco justificável, né? Mas nós temos que confiar no Senhor. Existe sim um vírus mortal aí do lado de fora, existem muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas tristes, existe. Não tem como fazer um negacionismo. De fato existe. Há uma crise no mundo? Há. A igreja está vazia? Está. Mas nós temos que confiar nos caminhos do Senhor para a nossa vida. Se Deus permitir que nós vivamos, então viveremos. Se o plano de Deus for diferente, Ele sabe o que é melhor. Mas nós não podemos, irmãos, viver sem esperança. Nós não podemos viver sem medo. Aliás, viver com medo. Nós não podemos, irmãos, ficar por aí levando notícias ruins, espalhando notícia de gente que morre. Isso aí todo mundo sabe, os jornais já se encarregam disso. O Senhor Jesus nos falou para nós falarmos do Evangelho. E o que é o Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Boas notícias. O Senhor nos chamou para convidarmos as pessoas para confiarmos nele, para confiarem nele, mesmo diante de um vírus mortal que está aí fora. Confiar no Senhor, irmãos, é permitir que Ele faça de nós o que Ele quer. Isso é confiar no Senhor. E se você confiar nele assim, dessa maneira, Ele nunca vai te decepcionar. Se você confiar no Senhor da maneira que Ele quer, obedecendo a sua palavra, permitindo que Ele guie os teus passos, Ele nunca te decepcionará. Porque Deus é fiel. E eu quero nessa noite fazer então esse convite aos irmãos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Se você não tem dinheiro, vinde comprar e comer e beber. Esse é o convite de Isaías. Estamos exilados? Estamos. Mas confiem no Senhor. Confiem mais em Deus. O convite de Isaías, queridos, é estendido a nós. Buscai ao Senhor. O momento é de buscarmos ao Senhor, o momento é de nos ajoelharmos diante dEle. Que vai que essas cepas, esse vírus, ele passe por mutações.
Nós temos que confiar no Senhor, irmãos. Nós pregamos tanto sobre isso e agora, no momento de confiar no Senhor, parece que estamos com tanta desconfiança. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome. Deixe os perversos seus caminhos. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Que nós possamos, queridos, todos nessa noite, confiarmos mais em Deus. A verdadeira confiança. E que ela seja para nós um bálsamo, uma certeza. Que ela seja para nós um motivo de esperança para o futuro. Não é somente confiar em Deus cegamente ou irresponsavelmente. Fazermos nossa parte também. Porque Deus espera isso de nós. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração com vocês que aqui estão e com os nossos amigos da internet. Vamos ficar em pé. Você em casa, se quiser se colocar também em reverência para orarmos ao nosso Deus. Por favor, se coloque em reverência. Chama a família. Abraça a pessoa que está aí do seu lado. E vamos buscar ao Senhor juntos. Oremos ao nosso Deus. Pai amado que habita nos céus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para aprendermos sobre como funciona a confiança no Senhor. Não é do nosso jeito, não é da forma que nós pensamos ou queremos, mas a confiança plena no Senhor é aquela que aceitamos os caminhos e o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao Senhor e deixaram os resultados contigo, nós também queremos ser. Queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos nos mantermos nos teus caminhos, buscarmos ao Senhor, nos entregarmos a Ti, para que então o Senhor conduza a nossa vida. Pai Santo, entrego a Ti cada irmão, cada irmã que assistiu esse culto, que nos acompanhou nessa noite. Nos abençoa, nos leva em paz também para os lares, proteja cada um de nós. Nós oramos, Pai, confiantes em Ti, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos amigos, que Deus abençoe muito. Quarta-feira, temos o mesmo encontro nesse mesmo local aqui, também pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe.